A Ira dos Anjos é o nome desse livraço aqui do escritor Sidney Sheldon. Pensa num livro bom, hein? É sobre este livro que vai ser este vídeo. Mas antes de começar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Robert Jean Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito, mas ajuda demais o canal a crescer. E eu fico muito grato com você que está assistindo o vídeo. Agora, antes de começar a falar do livro A Ira dos Anjos, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês do escritor Sidney Sheldon, fazer um breve panorama sobre ele, tá bom? Sidney Sheldon nasceu em 1917, morreu em 2017, ou seja, morreu em 2007, tá? Não é 17, é 7. Ou seja, já estamos falando do escritor que morreu já faz algum tempo, tá bom? Ele foi escritor, ele escreveu peças de teatro, escreveu roteiros de filmes e seriados televisivos. Ele publicou cerca de 18 romances e, pelo que eu entendi, todos os romances que ele publicou sempre figuraram entre os mais vendidos do New York Times. Publicou também alguns livros infanto-juvenis. E além disso, ele também já foi considerado o escritor mais traduzido do mundo, tá? Ele entrou até para o Guinness Book por esse feito. Não sei se ele ainda permanece lá como o escritor mais traduzido do mundo, mas ele já esteve nesta lista, tá? Ele já vendeu mais de 300 milhões de cópias de livros. Então, com essas informações, você consegue perceber o tamanho, a grandiosidade que é o Sidney Sheldon. Então agora, começando a falar do livro A Ira dos Anjos, o livro foi escrito em 1980. Esse livro aqui, ele é um livro bom para quem gosta de ler, tá? Se você gosta de ler, é um livro ótimo. Mas ele é melhor ainda para quem conhece um pouco de direito, trabalha na área de direito, mexe com advocacia, promotoria, é juiz, tribunal, ou para você que gosta daqueles seriados que tem todos esses personagens que são juízes, promotores, advogados, sabe? Tipo Lei e Ordem é o nome do seriado, né? Ou aqueles outros filmes, tipo os filmes que são adaptações de John Grisham, que se passam em tribunais. Porque o livro aqui, ele vai se passar, na maioria das vezes, nesse cenário. Vai ter advogado, vai ter promotor, vai ter um juiz, vai estar lá no júri, vai ter um advogado tentando convencer o júri, realmente os personagens vão estar em tribunais. Uma grande parte do livro vai se passar nesse cenário. Podemos até dizer que este livro aqui talvez seja em partes, um thriller jurídico. A personagem principal se chama Jennifer Parker. A Jennifer Parker, ela acabou de se formar em Direito e ela vai ali começar a trabalhar. Ela vai começar a fazer uma espécie de estágio na promotoria de Nova York. E quando ela chega lá para o seu primeiro dia de estágio no tribunal, sem ela saber, ela é envolvida em um esquema mafioso, tá? Um esquema mafioso para libertar um homem da máfia que está preso. E ela é envolvida nesse esquema esse esquema da máfia, e durante esse julgamento, esse julgamento acaba sendo impossibilitado, entendeu? Porque eles fizeram um esquema ali, envolveram ela sem ela saber, e o julgamento foi prejudicado. E esse cara da máfia acaba não podendo ser julgado e acaba saindo livre por causa desse erro, por causa desse esquema mafioso. E o promotor para o qual a Jennifer Parker ia prestar ali o seu estágio, o seu apoio, ele acaba meio que culpando ela, dizendo, a culpa é sua, você fez tudo errado, você faz parte da máfia, você ajudou eles de propósito, e acaba acusando ela. E ela, coitada, nem sabe do que está acontecendo, só que ela leva toda a culpa. Ou seja, ela acabou de começar a carreira jurídica dela ali, e a carreira jurídica dela meio que já explodiu, já acabou, já foi pulverizada ali, podemos dizer, né? E daí agora, o que ela vai fazer? Inclusive, ela chega até a quase perder o direito de advogar. Só que daí ela consegue manter esse direito, né? E agora, o que ela vai fazer? Vai ter que começar a carreira do zero ali, né? Do zero não, porque no zero, coitada, ela tinha acabado de se formar. Vai se começar na carreira no negativo mesmo, ali no menos 100, para começar tudo de novo, poder ter uma chance de realizar o sonho dela, que é ser advogada. Então, para se recuperar e para construir a carreira dela novamente, o que ela faz? Ela começa a aceitar algumas causas e trabalhar nessas causas. Só que alguns desses litígios são litígios praticamente impossíveis de ser ganhos. Só que
para surpresa de todos, ela é uma mulher muito determinada, uma mulher que é apaixonada pela carreira. E ela tem muito talento em ser advogada, sabe? Ela é uma mulher assim super forte e cheia de vontade de crescer mesmo. Então, ela pega essas causas praticamente impossíveis de ganhar e começa a ganhar. E ela começa a ganhar uma, ganha duas, ganha três, e a carreira dela faz assim, ó, dá aquela decolada. Ela sai do absoluto zero, que nem eu falei para vocês, do negativo ali, e começa a ter uma ascensão. Todo mundo começa a procurar ela para ela advogar, para ela trabalhar para eles. Escritórios grandes começam a querer contratar ela, e ela, acreditando em sua capacidade, ela nega essas ofertas de emprego para continuar trabalhando para ela mesma, porque ela vai construir o próprio escritório dela. Então pensa na determinação dessa mulher. Inclusive, um dos exemplos de um litígio que ela vai ganhar, que parece ser impossível ela ganhar, mas ela ganha, é de um homem que ele está preso e ele foi acusado de matar uma outra pessoa dentro da prisão. E com isso ele ia pegar uma pena de morte. Então ela recebe esse litígio de um amigo que apresenta para ela, um padre que tem na história, que sempre apresenta um litígio para ela, esses litígios impossíveis de ganhar. E daí ela vai lá, conversa, dá um jeito de ver a situação, e essa causa praticamente perdida é revertida por ela. Então ela acaba livrando esse homem da pena de morte. Óbvio que ele continua preso pelo crime anterior que ele cometeu, mas a pena de morte ele consegue escapar graças a Jennifer Parker, que é determinada na sua profissão, tá? E é legal de ver as táticas, as técnicas que ela usa, as ideias, assim, são muito interessantes de ver, tá? Inclusive tem um outro litígio, uma outra causa que ela vai se envolver, que ela meio que é enganada quanto ao prazo pela parte que vai lutar contra ela, sabe? E daí o prazo dela tá para vencer. Então ela tem um start na cabeça e pensa assim, bom, aqui é 5 horas, o prazo para recorrer acaba agora às 5 horas. Não vai dar tempo. O que eu vou fazer? Ela vê onde a empresa que ela vai lutar contra tem uma sede em um outro estado que tem um fuso horário diferente. E dela encontra um estado que tem um fuso horário 2 horas antes do dela. E ela consegue entrar com esse processo lá naquele estado. E depois ela pede transferência para o estado de Nova York. Então veja a expertise dela na hora de trabalhar com o litígio, na hora de ser advogada. Tá? Ela é cheia de técnica, cheia de conhecimento, ela é muito determinada na profissão dela. Mas é óbvio também, né, que o livro aqui não vai focar aqui só na carreira dela, né? Tem que ter ali uma parte romântica, um envolvimento amoroso, né? E de fato tem. Primeiro, ela vai se envolver com um homem chamado Adam Warner, o nome desse homem, tá? E ela meio que vai se apaixonar por ele, vai ter um envolvimento amoroso com ele. Ele é um candidato a senador da República e depois ele vai ganhar ali para o Senado, tá? E ela vai se envolver, vai ter um envolvimento amoroso com ele. Posteriormente, ela vai ter uma fase um pouco mais difícil na vida dela, vai passar por vários problemas ali na vida dela durante o livro, e ela vai se envolver com um outro homem chamado Michael Moretti. E esse Michael Moretti é um dos líderes da máfia italiana ali em Nova York, tá? E ela se envolve com ele ali e começa a se envolver. O porquê que ela se envolve com ele? Durante o enredo do livro, ela vai ter um filho, e esse filho vai ser sequestrado. Ela tem medo de não conseguir resgatar o filho. Então ela acha que a segurança pública ali, que a polícia não vai conseguir investigar a tempo e recuperar o filho dela. Então ela conversa com esse Michael Moretti, que é um dos chefes da máfia, e pede ajuda para ele. E ele consegue resgatar o filho dela são e salvo, entendeu? Então ela fica com uma dívida com ele ali. E meio que ela vai se envolver também com esse cara da máfia. E agora vai formar aquele antagonismo entre os dois homens, tipo, o bem representado pelo Adam Warner e o mal representado pelo Michael Moretti. Vai ficar esse antagonismo, bem e mal. Esse antagonismo no livro vai ser também bem interessante, bem desenvolvido pelo escritor Sidney Sheldon. Vai ficar bem legal de ler, tá bom? Fazer para vocês aqui algumas observações, tá? Como, por exemplo, aqui, o filho dela vai ser sequestrado, né? O filho da Jennifer Parker vai ser sequestrado. Durante esse sequestro, no livro, tá? Vão ter algumas cenas, assim, meio pesadas que envolvem o filho dela ali. Mas, assim, nada de outro mundo. É só para você entender e já saber o que vai acontecer. Então, vai ter algumas cenas um pouco pesadas, assim, nada tão pesado. Dá para você ler, sabe? É digerível na leitura. Mas, estou avisando para vocês entenderem. E outra coisa também... este livro aqui, deixa eu mostrar até o livro para vocês de novo.
Ele foi escrito em 1980, tá? Então, ao ler o livro, eu pude perceber aqui que talvez tenha aqui alguns termos pejorativos, tá? Mas assim, é pouca coisa, bem superficial, mas tem, entendeu? Então vocês podem ler o livro, ó lá, ele leu e não avisou isso. Então estou avisando vocês. Pode ser que você leia e nem perceba, tá bom? E outra, tem novas edições, né? Essa daqui é uma das edições de quando o livro foi escrito. É uma edição já bem velhinha, bem antiga, do Círculo do Livro, se eu não me engano, essa edição aqui, tá bom? Então, talvez você pegue uma edição nova e não tenha mais esses termos. Não sei dizer para vocês se tem ou se não tem, tá? Mas nessa daqui tem alguns termos meio pejorativos, então é só para avisar. Mas também não é nada de outro mundo, é assim, bem tranquilo. Talvez você leia e nem perceba, tá bom? Eu percebi porque eu estava meio que atento a isso, tá? Para resumir tudo, este livro aqui é um livro muito bom de ser lido, que nem eu falei para vocês, tá? É um livro com capítulos curtos que fluem muito bem. Você vai ler e virar uma página atrás da outra, porque cada capítulo aqui dá início a um outro ali que você quer saber aquele mistério. E daí você quer continuar e você vai lendo e vai virando. É um livro assim, que se você gosta de ler, você vai ler umas 80 páginas por dia facilmente, tá? Comigo foi assim, eu lia 60, 70, 80 páginas por dia. O livro fluía muito bem. Inclusive, eu tinha até outras leituras naquele momento, mas eu só conseguia focar nesse aqui, de tão bom que estava esse livro, tá? É um livro com bons personagens, que nem eu falei para vocês. Além dos personagens que eu falei, da Jennifer Parker, do Adam Warner, do Michael Moretti, vai ter alguns outros personagens que também são muito interessantes mesmo de ser lidos, tá? Vai ter talvez um final inesperado. Você acha que o livro vai por esse viés, mas ele vai por outro. Vai por este caminho, mas ele vai por outro. É um livro, assim, na minha opinião, nada clichê, tá? Nada clichê. Eu até às vezes gosto de ler livros com finais clichê e outras vezes eu não gosto. Este aqui não tem nada de clichê, então não precisa se preocupar. É um livro, assim, que é com um final inesperado, tá bom? Vai ter drama e cenas tristes. Também vai ter drama e cenas tristes. Tem até uma cena que eu li no livro aqui e eu fiquei meio que em choque, assim, falei, nossa, que cena pesada, assim, pesou agora o ambiente do livro aqui, deu uma pesada assim mesmo, eu senti essa pesada no livro, tá? Foi uma cena, assim, bem impactante. Vocês vão entender quando vocês forem ler o livro, tá bom? Vocês vão se surpreender. E também, comparando esse livro aqui do Sidney Sheldon com os thrillers jurídicos do John Grisham, a diferença principal é que nos livros do John Grisham que eu li até o momento, quando ele fala de litígio, fala de uma causa advocatícia ali, ele foca, na maioria dos seus livros ali, em no máximo uma ou duas causas, um ou dois litígios, tá? Então, ele vai trabalhar em cima desses dois litígios. Aqui neste livro, A Ira dos Anjos, ele não vai ser assim, tá? Ele vai ter várias causas, vários litígios. Então vai acabar um caso e vai começar outro. Vai acabar um caso e vai começar outro. E assim vai ser, tá? Vai ter algumas causas para serem lidas. Ou seja, é bem vasto aqui, bem mais amplo do que nos livros do John Grisham. Então tem essa diferença. E também na escrita, né? A escrita do John Grisham é um pouco diferente da do Sidney Sheldon. A do John Grisham é um pouco mais lenta, a do Sidney Sheldon é um pouco mais acelerada, aqui é um pouco mais acelerado o ritmo de leitura, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vocês já leram esse livro? Deixa a opinião de vocês aí, escreve para mim o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram, o que vocês acharam, e qual outro livro do Sidney Sheldon vocês me indicam, tá bom? Agora, antes de terminar este vídeo, eu vou repassar para vocês aqui as leituras que eu terminei e as leituras que eu estou começando, tá? Bem recentemente, eu terminei o livro O Símbolo Perdido do Dan Brown, tá bom? Eu também terminei o livro O Pastor, do escritor Frederick Forsyth, tá? E agora, atualmente, os dois livros principais que eu estou lendo, que eu estou dando mais atenção, é o livro Desespero, do escritor Stephen King, e eu estou achando maravilhoso, magnífico esse livro aqui, que é muito bom mesmo, tá? E o outro livro que eu estou lendo é o livro O Cortiço, do escritor Aloysio de Azevedo, tá? Esse daqui é uma releitura, tá bom? E comecei a ler bem recentemente, também gosto muito desse livro, por isso que estou fazendo essa releitura, e futuramente farei um vídeo para vocês aqui também, tá bom? Agora, para finalizar o vídeo, deixa eu pedir um favor para vocês, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, tá bom? E deixem o seu comentário. Ah, mas Robert Jean, eu estou com preguiça de comentar, os meus dedos doem quando eu digito no teclado do celular. Meu amigo, eu também tenho preguiça, eu entendo você. Então, se você estiver com preguiça, só escreve aí nos comentários
Sidney Sheldon, você já vai estar ajudando muito o canal, tá? O seu comentário, ele é muito importante e muito valioso de verdade para este canal, tá bom? Mas se você estiver com muita preguiça, então pelo menos clica no like e deixa o like, tá bom? O like de vocês ajuda muito e faz muita falta quando vocês não deixam o like no vídeo, tá bom? Então, por este vídeo era isso, tá? Deixa eu pedir para vocês também navegar pelo canal e verem outros vídeos do canal, tá bom? Temos vídeos aqui do escritor Ken Follett, do Frederick Forsyth, do Dan Brown, do Stephen King, temos vídeos sobre o escritor Machado de Assis, tá? Temos alguns vídeos para você assistir aí, espero que vocês assistam, deixem o like e ajudem o canal a crescer, tá? Então, por este vídeo era isso, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!